Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus abençoe a sua vida, aonde quer que você esteja nesse momento assistindo este vídeo. Quero aproveitar e pedir que você curta, compartilhe, se você não for inscrito, se inscreva no meu canal. E se você não assistiu o meu último vídeo, eu lhe convido a assistir. Volte lá e veja um pouquinho sobre a Reforma Protestante, o meu testemunho. Hoje eu quero falar sobre imagem. Porque existe uma máxima entre os protestantes que diz que a Igreja Católica é uma igreja idólatra porque faz uso de imagens. Mas será que isso é verdade? É o que nós vamos ver. Bem, sabemos que no meio evangélico eles seguem a sola scriptura, que é um dos 5 solas da base da Reforma Protestante. Eu falei um pouquinho sobre a Reforma Protestante no vídeo passado e mostrei como ela é contraditória porque justamente ela não está na Bíblia. E mostrei dentro da Bíblia que a palavra de Deus ela não pode ser de particular interpretação, né? Mas vamos falar sobre imagens. Então, será que Deus proibiu a fabricação e o uso de imagens? É o que nós vamos ver aqui. Sabemos que no mandamento, entre os 10 mandamentos, existe um mandamento que fala a respeito disso, que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 em diante, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Parece claro, é um texto que parece ser claro, mas muita gente interpreta isto de forma errada, equivocada, tirando de contexto a palavra imagens. Então, no meio evangélico não se usa imagem porque diz que nesse texto Deus está proibindo a fabricação de imagens. O que nós vamos ver que isso não é verdade. Primeiramente, vamos entender o que é uma imagem. Bem, imagem é uma forma de um ser, de um objeto. Nós propriamente somos imagens e semelhanças de Deus, não é? Então, uma foto na parede é uma imagem. Se Deus houvesse proibido o uso de imagens, você não poderia ter na sua casa ou em um documento a foto de alguém, porque você estaria incorrendo em pecado, porque está proibindo aqui o uso de imagens segundo a interpretação que os protestantes fazem. Mas isso não é verdade. Tanto é que logo à frente, em Êxodo 25, 18, vou ler aqui para você também, está escrito o seguinte: farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Olha só, será que Deus estaria se contradizendo? Ele acabou de dizer que não fizesse imagem, não fizesse ídolos. E agora aqui à frente, o Senhor está ordenando a Moisés a fazer 2 imagens e colocar nas extremidades do propiciatório. É claro que não, Deus jamais iria se contradizer, porque ele não havia proibido o uso de imagens. O que ele havia proibido foram a fabricação de ídolos. Bem, e o que são ídolos? Ídolo, ele é uma entidade que recebe a adoração. É um pseudo-deus, fruto da imaginação do homem, ou simplesmente a retratação de uma criatura, mas que foi feita ali, foi confeccionada para que seja adorada. E isto chama-se idolatria, do latim, latria. Então, vemos ali no Velho Testamento, Arão, quando ele faz um bezerro e diz ao povo de Israel: este é o seu Deus, que te tirou da terra do Egito, que abriu o mar vermelho diante de vós. E o povo de Israel se coloca a adorar aquele bezerro de ouro, incorrendo em idolatria. E foi preciso muita intercessão de Moisés para que Deus não destruísse o povo e propriamente Arão. Porque a idolatria é um pecado muito grave. A Igreja Católica sabe muito bem disso. A Santa Igreja, ela abomina a idolatria. Então, você não vai ver um católico adorando imagens. Mas por que a Igreja faz uso de imagens? Bem, você já chegou na casa da avó de alguém? Eu, por exemplo, eu não tenho avós, mas quando eu chego na casa dos avós da minha esposa, e eu encontro logo ali na primeira sala uma galeria completa de fotos. Ali são entes queridos, muitos que já faleceram, outros que estão vivos. Mas é uma galeria com quase 100 fotos, não sei dizer, mas são muitas. E é tão interessante a gente ficar ali olhando
é uma homenagem a cada uma daquelas pessoas. Você já se perguntou se alguém quebrasse uma foto da sua mãe, né, ou de um avô, ou de um falecido da sua família, como você se sentiria? Ou se você simplesmente visse alguém rasgando uma foto, um desenho que fosse, que um artista fez de você, o que você sentiria? Será que esta pessoa não gosta de mim? Rasgou uma foto minha, rasgou meu desenho? Não é assim? Por quê? Porque a imagem ela é uma retratação de algo. Ela não é pecado e Deus nunca proibiu. Tanto foi que, em Êxodo 25, versículo 18, Deus manda Moisés fazer 2 imagens. Vou lhe dar outra referência também. Números capítulo 21, versículo 8, que eu faço questão de ler para você agora. Números 21, versículo 8, que diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, será que viverá todo o mordido que olhar para ela. Veja só, Deus mais uma vez mandando Moisés fazer uma imagem. E outra coisa, para que ele pudesse curar o povo através desta imagem. Então o uso de imagem não é proibido pela Bíblia? É claro que não. O que é proibido pela Bíblia é o ídolo. Então vamos falar de uma forma mais simples para que você possa entender. Se você pegar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, né, que ela representa Maria, a mãe do Nosso Senhor, será que é um ídolo? Não, ela é apenas uma imagem, ela não é um ídolo. A imagem ela é um ícone de retratação. Então, por que ela não é um ídolo? Vou lhe explicar agora. Porque Maria não é um pseudo-deus. Maria não recebe adoração. Os santos não recebem adoração. Os anjos não recebem adoração. Então, toda vez que você vê na igreja a imagem de um santo, a imagem de um anjo, ali não é um ídolo, porque ele não recebe adoração, ele não é um pseudo-deus. Não é como o bezerro de ouro que Arão fez ao povo no deserto. E eu vou lhe provar mais uma vez em 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 3. Porque lá Deus condenou um bezerro de ouro que Arão tinha feito, mas mais adiante Salomão ele vai fazer não um bezerro, mas ele vai fazer 12 bois. Exatamente isso. 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: E por baixo dele havia figuras de bois, que ao redor o cingiam, e por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor, e tinham 2 carreiras de bois fundidos na sua fundição. E estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente, e o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro. Entendeu, querido? Então, não é proibido o uso de imagens pela palavra. Então, se o protestante ele realmente acompanhasse o que está escrito em sola scriptura, então ele iria ver que a palavra de Deus ela não desautoriza o uso de imagens. O que ela proíbe é a fabricação de ídolos. Vamos supor, uma imagem de Iemanjá é um ídolo? Sim, positivo, é um ídolo. Por quê? Porque é um pseudo-deus, né? Então, é uma entidade a qual se presta uma adoração, o que é abominável. Então, não se imagina um cristão prestando adoração a uma imagem. Então, por isso, as imagens católicas, elas não são ídolos, mas uma imagem de Iemanjá é um ídolo. Uma imagem de Ansan, uma imagem de Dagon, que era o pseudo-deus dos filisteus, é um ídolo. Ele era metade homem, metade peixe, mais ou menos uma versão masculina da sereia que nós conhecemos na atualidade. Então, essas entidades, aqueles deuses da mitologia grega, então estes ídolos, se alguém confecciona uma imagem, uma escultura, uma pintura dessas entidades e coloca dentro da sua casa, ele se prostra a elas, ele presta adoração, ele presta culto, ele está incorrendo em idolatria. Mas o uso de imagens, retratação dos santos da igreja, que são como entes de nossa família, a Virgem Maria, os santos que viveram antes de nós, alguns mártires da igreja, anjos e arcanjos que estão a serviço do Senhor,
retratados em suas imagens, em suas esculturas, não se constitui ídolos e, portanto, não se constitui idolatria, como eu acabei de provar para você, dentro da palavra de Deus. Entendeu? Então, se você é a favor da sola scriptura, então você deveria entender que pela Bíblia não existe nenhuma proibição sobre o uso de imagens, mas sim sobre o uso de ídolos, que é você prestar adoração, como Arão prestou aquele bezerro de ouro no deserto. Já Salomão fez 12 bois, e Deus não o reprovou, pelo contrário, ele compôs o Santíssimo ali dentro do templo, né? Então, para que fique esclarecida essa questão a respeito de imagens, entender para não ensinarmos erroneamente as pessoas, tá bem, meu querido? Então eu lhe convido a você se aprofundar sobre esse tema. Não acredite porque eu estou falando, mas leia você propriamente e pesquise nas suas fontes, e você verá que realmente nunca Deus proibiu a fabricação de imagens, senão Ele próprio não mandaria fazer as imagens, tá ok? Então fique na paz de Cristo, que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo, dá um like nele aí para dar uma força, e muito obrigado por ter assistido até aqui.